Olá, todos bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Padilha, sou estudante de Medicina do terceiro, quase quarto ano da FMUP e tenho feito uma grande e vasta saga de como estudar Medicina em Portugal e, portanto, agora eu vim falar no último episódio sobre como estudar Medicina, parte em Portugal, parte no estrangeiro, nomeadamente em Espanha. E para isso conto com a ajuda da Margarida. Margarida já concluiu o seu curso, portanto ela poderá dar um insight muito maior sobre como é que é fazer esse percurso todo e completo. E portanto eu pedia-te por favor que tu te apresentasses e falasses um bocadinho sobre a tua experiência. Olá a todos, o meu nome é Margarida Rocha, eu tenho 25 anos, quase 26, e sou interna de formação geral no Hospital de Braga. E venho hoje falar um bocadinho do meu percurso, mas antes disso, se quiserem seguir-me na minha página de Instagram é Margarida Rocha 3. Eu partilho o meu dia-a-dia, experiências, também um bocadinho de literacia em saúde, portanto, se me quiserem seguir é Margarida Rocha 3 e também se tiverem alguma dúvida relativamente ao que eu vou falar ao longo do vídeo. Então, o meu processo foi um bocadinho atípico, o meu processo de entrada em medicina foi um bocadinho atípico. Eu não entrei à primeira nem à segunda, mas costumam dizer que à terceira é de vez e é verdade. Eu entrei à terceira. A primeira pergunta que eu gostava de colocar é como é que foi o teu percurso antes de entrares em Medicina? Então, o meu percurso passou por 3 anos na CESPO, no campus de Gandra, no Porto, e tive 3 anos a fazer basicamente 2 cursos ao mesmo tempo, biomédicas, ciências biomédicas e medicina. Os anos básicos, os primeiros 3 anos, os anos que são mais teóricos, então eu fazia o curso de ciências biomédicas e fazia sempre mais ou menos 2 a 3 cadeiras extracurriculares que correspondem ao plano de estudos que os meus colegas em Madrid estavam a ter, que já fazia parte do processo do protocolo que eles tinham com a Universidade em Madrid. No caso a minha é Madrid, mas existem várias, mas a minha foi a Universidade Alfonso X El Sábio, em Madrid, portanto os 3 primeiros anos foram na CESP e depois os restantes 3 são em Madrid, os anos clínicos são em Madrid. E quais é que foram os requisitos que tiveste de cumprir para entrar na CESPO? Requisitos para entrar na CESPO, não há muitos, temos que fazer exames nacionais e podes entrar com o exame que vocês tiverem. Se tiverem Fisicoquímica é Fisicoquímica, se tiverem Biologia é Biologia. Não há exames específicos, como por exemplo nas universidades de medicina, que é preciso uns exames específicos e umas determinadas notas para entrar na CESPO, não é preciso. Corresponde ao número de vagas e as pessoas que se candidatarem até completarem essas vagas, pronto, a média em função disso. Na altura eu entrei com o meu exame de Biologia e Fisicoquímica, acho que sim, já não me lembro muito bem, mas acho que sim, que eram as minhas melhores notas, e foi fácil entrar, na realidade não foi muito difícil. Conhece alguma faculdade no nosso país que permita fazer algum percurso semelhante? Eu não conheço, sei que a minha universidade a CESP começou com apenas 3 universidades, que era uma universidade em Múrcia, a Católica, a Universidade Alfonso X em Madrid e a Universidade Francisco Vitória, também em Madrid. No entanto, já existem imensas, já existem Valência, aliás, já nem existe o protocolo com a minha universidade, com a Universidade Alfonso X El Sábio. Portanto, não conheço outras universidades, mas sei que a minha faz para várias universidades privadas espanholas. Como é que foi a entrada em Medicina em Espanha? Como é que foi o processo de candidatura? Como é que isso funcionava? Foi bastante complicada porque foi na altura do Covid e quando eu entrei na CESPO foi um bocadinho enganador porque na altura disseram-me que havia vagas para todos, porque como não havia muita gente a querer entrar em medicina neste processo, desta maneira, que havia vagas para todos e etc. Então chegamos ao terceiro ano e dizem-nos que as vagas vão ser muito limitadas, disseram-nos logo no dia em que nós fizemos a nossa candidatura, que eu já vou explicar. Disseram-nos que as vagas eram muito limitadas e que iam entrar um número muito baixo de pessoas e efetivamente foi assim. Entramos 6 meninas em Madrid, entrou uma colega na Francisco Vitória e entraram 3, salvo erro, em Múrcia. Portanto, foi assim que aconteceu. Na altura foi um choque também para nós e para os colegas que infelizmente não conseguiram entrar.
Portanto, depois no ano seguinte também foi bastante complicado, mas há anos mais atípicos que outros, mas por exemplo no ano seguinte foi complicado, mas entrou toda a gente, mas não entraram na Alfonso X Alçada, entraram em outras universidades. Necessitaste algum pré-requisito em especial para entrar em Espanha? Por exemplo, línguas, alguma coisa desse género? O processo de candidatura, nós, quando terminamos os 3 anos na CESPO, temos que nos candidatar a várias universidades. Eu candidatei-me às três que referi anteriormente, e algumas universidades é só enviar documentos e há outras universidades que não, que temos que fazer um processo de seleção. Na que eu entrei, o processo de seleção é bem complicado, porque é uma prova de biologia muito básica, uma prova de química muito básica. Depois, as partes mais complicadas nós no dia estamos com um médico ou alguém professor na universidade que nos diz um tema. Por exemplo, o meu tema para falar em espanhol era sobre problemas articulares causados pelas tecnologias, e eu tive que falar sobre esse tema sem ter grande conhecimento, não é? Porque nos anos básicos nós nem falamos dessas coisas. Mas pronto, basicamente o que eu acho que eles queriam que nós fizéssemos nesse dia era avaliar a nossa capacidade de comunicação, o espanhol e tudo mais, nem propriamente se tu sabias o que era uma tenossinovite. Acho que não era essa a parte mais importante. Depois eu tive uma entrevista com o decano da universidade, o professor mais velho da universidade, que foi a parte assim mais complicada, também em espanhol, em que ele me perguntou coisas básicas, de porque é que eu queria medicina e perguntas mais pessoais. E pronto, e fizemos um exame também de idioma. Relativamente à pergunta de a influência da língua, é muito importante. Acho que é assim, por mais que nós tenhamos aulas de preparação, acho que só estando lá e só falando com os doentes e com os colegas e tudo mais é que nós vamos evoluir, mas o espanhol era critério de exclusão na minha candidatura, ou seja, na minha universidade, na universidade onde eu entrei, se tu não soubesses falar espanhol, estavas automaticamente excluído, podias ter média de 20 que não interessava. E também me esqueci de dizer que no meu ano, quem tivesse média abaixo de 14 estava automaticamente excluído. 14 não de nota de secundário, 14 na universidade já. Estava automaticamente excluído, o que foi também mais difícil. Eu tinha média acima de 14 e também tinha um espanhol mais ou menos. Portanto, para mim correu bem, e depois recebemos um e-mail a dizer as pessoas que tinham entrado e quem tinha ficado fora. Como é que se organiza o plano curricular então? O plano curricular, então, os 3 primeiros anos, como eu disse, são na CESPO. Estás a fazer o curso de Ciências Biomédicas, muito laboratorial, químicas, matemáticas, físicas, e pronto. E depois temos as morfos, que isso pronto faz parte das Ciências Biomédicas, mas eu até tenho pena de quem quer mesmo o curso, porque não faz muito sentido. Faz sentido para quem quer medicina, mas para quem quer Ciências Biomédicas não faz assim tanto sentido. Mas pronto, temos as morfos, que é as anatomias, as fisiologias, tudo. Temos a farmacologia, que tivemos, acho eu, salvo erro, 2 ou 3 cadeiras de farmacologia em que tínhamos 4 horas de aulas seguidas. Portanto, bem difícil. Acho que os 3 primeiros anos foram bem complicados também, principalmente em termos de horário. E depois em Madrid são os anos clínicos, os anos em que temos as diversas especialidades, e é basicamente assim. E para onde é que os estudantes estudam? Têm apontamentos de professores, sedentas? Como é que essa dinâmica se dá quando se está a estudar também um pouco noutro país? Eu sou um bocadinho antiquada, eu não gosto muito de estudar por seventas, nem havia grande oferta de seventas na universidade. Nós basicamente estudávamos pelos PowerPoints e por livros que nos recomendavam, livros espanhóis ou de idioma inglês. Mas pronto, as aulas eram em espanhol, então nós mais ou menos conseguíamos ir conciliando as coisas com os PowerPoints e com os livros. Acho que era suficiente. Também perguntávamos a colegas dos anos anteriores por testes, exames e tudo mais, que também era uma forma ótima de ter algum material, mas era basicamente PowerPoints e livros. E como é que as faculdades em que tu estiveste se organizaram a nível, por exemplo, de estrutura, hospitais? Como é que isso funcionou? Esta parte também é importante porque os colegas do ano anterior, os que tinham entrado antes de mim, estavam num hospital diferente do que eu fiquei, então nós achávamos que íamos para Leganés, para o Hospital Severo Ochoa,
No entanto, também por temas de Covid e tudo mais, no fim de semana antes de chegarmos a Madrid, descobrimos que íamos para Villalba, que foi a melhor coisa que nos aconteceu, mas nós não sabíamos nessa altura. Então eu estive no Hospital General de Villalba, em Villalba, em Madrid, mais ou menos a 20, 30 minutos de Madrid. E basicamente as nossas aulas dos anos clínicos eram lá, dadas por médicos do Hospital de Villalba, todos maravilhosos, não tenho razão de queixa. Éramos muito poucos, éramos cerca de 15, portanto as aulas eram muito personalizadas, tínhamos um contacto muito próximo com os nossos professores, foram os 3 melhores anos da minha vida, sem qualquer dúvida. Temos imensas oportunidades, os professores são super acessíveis, super jovens. Os chefes de serviço são muito acessíveis, não há nada de hierarquias, nada dessas coisas. Somos todos iguais ali. E eu senti-me super bem. Hoje em dia agradeço imenso em ter ficado em Villalba. E pronto, relativamente aos horários na CESP, péssimos, eram horários quase das 8 às 8, sem brincar. Os 3 primeiros anos são muito duros, porque no fundo estás a fazer 2 cursos ao mesmo tempo, então temos que saber que vai ser difícil. Depois, em Madrid, as aulas são sempre obrigatórias, mesmo na CESP também eram obrigatórias, tens um X número de faltas que podes dar, mas são aulas obrigatórias, que eu concordo com isso, mas isso já é outro tema. Porque senão, se me dessem margem para eu não ir às aulas, eu acho que teria sido muito mais difícil para mim. Pronto, depois tínhamos algumas aulas também no hospital de simulação, que era um dos pioneiros. A minha universidade era uma das pioneiras nos hospitais de simulação, que era muito importante para nós também. Íamos algumas vezes durante a semana, tínhamos que nos deslocar a Villanueva de la Cañada, que era um pouco longe do sítio onde estávamos, mas também era esporádico, nós tínhamos carro, então íamos partilhando e foi facilmente resolvida essa situação. Mas pronto, todas as aulas eram praticamente no hospital, então nós vivíamos ali perto e tudo era feito no hospital, os estágios eram feitos no hospital. Posteriormente, se tu quisesses fazer estágios fora desse hospital, era só contactar professores. Por exemplo, eu fiz cirurgia cardíaca na Fundación Jiménez Díaz, também em Madrid, e tu podes fazer, basta contactar os professores, que às vezes trabalham em vários sítios, e dentro do grupo Quirón Saúde era muito fácil ir a vários hospitais. Tenho colegas que foram a outros hospitais, nomeadamente com cirurgia pediátrica, portanto basta tu teres iniciativa que podes perfeitamente fazer estágios noutros hospitais, mas maioritariamente é no Hospital General de Villalba. Por exemplo, os colegas do ano a seguir já foram para o Hospital Francisco Assis, portanto depende muito de ano para ano. Para uma pessoa que siga o teu percurso, que oportunidades é que ela tem, por exemplo, a nível de investigação? Existe, basta vocês perguntarem aos vossos professores. Acho que não há problema nenhum em fazer investigação. Se vocês tiverem interesse nessa área, os professores são os primeiros a estar disponíveis. Não temos como uma mentoria, mas temos uma proximidade com os professores, de ter contacto telefónico, de ficar lá à tarde a tirar dúvidas com o professor, de ir às consultas fora horário, e os professores sempre estiveram muito disponíveis. Nunca senti não vos queremos aqui, nem falam para nós. Não, sempre muito queridos, claro, uns mais que outros, mas no geral nota 10 para o Hospital de Villalba, a todos os médicos de todos os serviços, porque sempre nos trataram muito bem. E que oportunidades é que tu tiveste a nível, por exemplo, associações de estudante, congressos, praxe, como é que isso se dinamiza? A nível de congressos, associação de estudante, praxe, foi se calhar o que eu senti mais falta, entre aspas, porque não há praxe em Espanha, não existe essas coisas, mas claro, organizam festas e igualmente. Eu por acaso não ia a muitas porque estava lá com um objetivo e não queria muito que saísse desse meu objetivo. Tinha o meu grupinho de portuguesas, portanto não tinha grande necessidade de ir a festas e etc. Mas sei que existe, mais na UACS mesmo, na Universidade de Alfonso X, e não tanto nos hospitais. Mas acho que se for algo que para ti é muito importante, acho que consegues ter facilmente. Congressos, não temos grandes coisas, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, mas talvez haverá coisas mais na parte da Universidade de Alfonso X, mais no campus,
existirá certamente. Outra pergunta que também é importante, até porque estás a fazer um curso noutro país, é se necessitaste de revalidar o teu curso em Portugal e como é que foi a tua inscrição na Ordem dos Médicos. É muito fácil, é só trazer o meu diploma, as minhas notas. Eu tenho um post no meu Instagram, que eu volto a dizer qual é o nome, é Margarida Rocha 3, tenho lá um post que explica tudo de como fazer a revalidação do título. E é muito fácil, não há grande problema. O processo foi muito fácil. Claro que temos um bocado mais de burocracia, que é normal, mas muito fácil de fazer. E inscrever na Ordem dos Médicos também foi muito tranquilo, sem problema nenhum, foi só apresentar os documentos e ficou tudo resolvido. Conheces ou podes contar a experiência de alguém que tu conheças que tenha entrado diretamente para a medicina em Espanha, ou seja, que não tenha feito aqueles 3 primeiros anos como tu fizeste na CESPO? Conheço algumas pessoas que entraram diretamente em medicina, por exemplo, a Ana Catarina Matias, ela também tem bastante informação sobre isso no Instagram dela, portanto passem por lá. Onde é que as pessoas, caso tenham interesse, poderão encontrar as informações necessárias para então seguir esse teu percurso? No site da CESPO, na parte de Ciências Biomédicas, eles descrevem o protocolo que eles têm com as diversas universidades. Acho que é mais fácil até falarem diretamente com o Dr. Ricardo Diniz, que é quem organiza tudo isso, é só ligar para a CESPO e até agendarem alguma reunião com ele. E é muito fácil saber qual é o processo, mas o processo não mudou, é igual. A única coisa que mudou é que existem mais opções, ou seja, é mais fácil para vocês, têm mais opções, que não é mais fácil entrar, mas existem mais opções para entrar. Que conselho é que tu darias a alguém que estivesse agora no secundário ou a acabar o secundário e que, sabendo que não vai ter média para entrar em medicina, quisesse seguir o teu percurso? Que não é o fim do mundo, que na altura eu chorei muito e acho que faz parte do processo, desesperei muitas vezes. Pensei que não era para mim, pensei que nunca ia conseguir e hoje em dia estou a trabalhar no Hospital de Braga como médica, muito contente. Cumpri o meu objetivo, cumpri o meu sonho e não precisou de ser em Portugal. E agora mesmo até falando com alguns colegas, a experiência que eu tive em Madrid é algo que eu nunca, não há preço que pague a experiência que eu tive e todo o carinho que eu tive dos meus professores, o ensino personalizado que nós tivemos, a oportunidade, por exemplo, a oportunidade cirúrgica que nos deram. Os meus professores de cirurgia geral eram incríveis, deixavam-nos participar em tudo, neurocirurgia, deixaram-me ir ao microscópio e estar a participar na cirurgia ativamente, ou seja, eu acho que os espanhóis são, por norma, mais relaxados, então acho que isso também foi ótimo para mim, foi ótimo como pessoa também para aprender a relativizar um bocadinho as coisas. Portanto, a quem não conseguir entrar em medicina, não desesperem, existem inúmeras opções, existem opções muito caras, existem opções mais baratas. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, eu estou sempre disponível, posso até ajudar com outros métodos de entrarem em Espanha. A Espanha é incrível, trago imensas coisas boas de Espanha, a minha vida já vai passar por Espanha também e espero um dia voltar. E pronto, e acho que é isso. Qualquer coisa que vocês precisem é só contactarem-me no meu Instagram, Margarida Rocha 3. E pronto, agradeço muito o convite, espero que tenha respondido à maioria de dúvidas. Obrigada mais uma vez por teres participado, tenho a certeza que muita gente ficou esclarecida. Caso tenham alguma dúvida, poderão então contactar a Margarida nas suas redes sociais, que ela também é muito dinâmica. E pronto, espero que tenham ficado com tudo esclarecido. Este foi então o último episódio desta saga de Estudar Medicina. Não se esqueçam que podem ver todos os vídeos também na playlist que eu criei de Estudar Medicina, que vai aparecer agora no final do vídeo. E muito obrigada e adeus!